Vamos lá para a questão 3C? Nela diz assim: qual a relação que podemos estabelecer entre a diferença de potencial entre os pontos B e a diferença de potencial entre os pontos C e E? Então, vamos analisar essa imagem e ver qual das alternativas é a mais indicada. A diferença de potencial entre B e E é maior que a diferença de potencial entre C e E. Na letra B, a diferença de potencial entre B e E é menor que a diferença de potencial entre C e E. Ou alternativa C, a diferença de potencial entre B e E é igual à diferença de potencial entre C e E. Vamos ao quadro? Pessoal, nessa questão 3C, pede que a gente faça uma relação entre a diferença de potencial entre B e a diferença de potencial entre C e E. E observando a figura, você percebe que B e C estão sobre a mesma linha de potencial. Mas a diferença de potencial que está pedindo para relacionar é de B com E e de C com E. Mas se B e C estão sobre a mesma linha de potencial e eu quero a diferença de potencial para a mesma linha de potencial que é em E, então são iguais. Observe que todas elas vêm para a mesma linha de potencial. Ponto B em relação a E. Ponto C em relação a E. Então, são iguais. A diferença de potencial entre B e E é igual à diferença de potencial entre C e E. Essa é a alternativa correta. Se você quiser fazer por meio de cálculo, não tem problema. Você pode pegar aqui, fazer a diferença de potencial de B menos o potencial de E. Diferença de potencial entre B e E será potencial de B é 20 e o potencial de E é 30. Então, essa diferença de potencial vai ser de 10 volts. Já a diferença de potencial entre C e E, C está no potencial 20 e E no potencial 30. 20 menos 30, menos 10 volts. Veja que dá a mesma coisa. Então, a diferença de potencial entre B e a diferença de potencial entre C e E são iguais. Alternativa C.